Olá, irmãos. Eu quero falar sobre uma mulher muito dedicada a Deus e à oração. Eu gravei um áudio há uns tempos atrás no grupo Unidas em Oração, mas muitos irmãos não viram, não ouviram, então eu resolvi fazer esse vídeo. Vou falar sobre Susana Wesley. Conhecendo sua vida, podemos entender que é possível ser uma serva de Deus em tempo integral e influenciar gerações a amar a Deus. Sua vida foi fortemente influenciada pelo seu pai, um fiel e dedicado cristão. E ela, vendo seu exemplo, o exemplo do pai, fez um propósito com Deus de dedicar sua vida à oração e ao estudo da Bíblia, baseada em Colossenses 3:23, que diz: tudo quanto fizeres, fazei-o de coração para o Senhor Deus e não para os homens. Então ela tinha esse desejo, de ser uma pessoa dedicada, já com o exemplo do pai. Aí fala, Susana tinha um lema na sua vida, um desejo de ser esposa, mãe e missionária da sua própria família. Ela era inteligente, modesta e demonstrava que muitas habilidades, ela fazia muitas coisas e até mesmo negócios. Ela se casou com Samuel Wesley e teve 19 filhos, mas só 9 chegou à idade adulta. Com tudo isso que aconteceu, com a perda dos filhos e outras dificuldades, a sua saúde ficou muito frágil, mas ela continuou lutando e educando seus filhos, evangelizando como tinha prometido ao seu Salvador. Sua prioridade era salvar os seus filhos. Fez o seu lar a própria escola. Ensinou seus filhos a ler e escrever, inclusive as meninas também. Ela achava que as meninas não deviam fazer só tarefas do lar, mas também deviam estudar assim como os meninos. Naquela época, as meninas, as mulheres não podiam estudar, era só os homens quando estudavam ainda. Mas ela já pensava diferente, Aí ela dedicava muito tempo a ensinar os filhos, além de ler e escrever, ela tirava horas para estudar a Bíblia e fazer oração com os seus filhos. E ela dedicava cada dia a um filho em estudo da Bíblia e oração. Fazia tudo com muito esforço e disciplina, porque era muito difícil, Imagine cuidar de todos esses filhos, dar aula e ainda dedicar às coisas de Deus. Também a história diz que quando um dos seus filhos começasse a falar, quando a criança começasse a falar, a primeira coisa que ela ensinava era um verso da Bíblia. Aí a criança já falava um verso, eram as suas primeiras palavras. Este esforço que ela teve com os filhos, essa dedicação, aqui fala que não foi em vão. Porque tem 2 filhos dela que foi de grande destaque. Foi John Wesley e Charles Wesley. Eles trabalharam muito em prol da igreja. E o mais destacado, o mais conhecido é John Wesley. Ele fez 42 mil sermões e andou 400 mil quilômetros a cavalo, levando o evangelho. Charles dedicou mais a escrever e a compor hinos que hoje nós cantamos no inário, São muitos hinos lindos que até hoje a gente canta.
John escreve sobre sua mãe. O meu alicerce foi a Bíblia, que aprendi a amar com minha mãe. E não me lembro de ter tido uma dúvida de minha mãe. Ela era o coração, aquela que fui na confiança absoluta, desde a minha infância até a sua morte. Muito bonito, né? Então, um filho dá esse testemunho da mãe. E uma coisa que eu quero destacar também é que fala que ela, mesmo os filhos, depois longe de casa, já adultos, né? Ela escrevia para todos eles que estavam longe. E ela queria saber, ela procurava saber como que eles estavam, né, dedicando a sua vida a Deus. O que ele estava, como ele estava a sua fé, a sua vida espiritual. Ela se preocupava mesmo depois deles longe de casa. Então, que Deus nos ajude a sermos fiéis, as mães principalmente, né, e os pais, e o pai também, porque ela mesmo se baseou, né, se espelhou muito no pai dela, para ter essa vida santificada e passar isso para os filhos. E tem muita coisa linda da vida dela, mais ainda, mas não quis por muita coisa, mas é muito bonita. E que Deus nos ajude, possamos também ter essa dedicação para salvar os nossos filhos. Amém.